Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Em Romanos 1 e 16, eu quero apresentar a vocês, no dia de hoje, o plano da salvação de Deus. Então, apresentar para você que está me ouvindo hoje, e talvez não seja um cristão ainda, e também apresentar para você que faz parte do povo de Deus, da família de Deus, para que você ouça mais uma vez, para que você relembre tudo aquilo que você já aprendeu, e para que você seja capacitado a transmitir esse plano da salvação para outras pessoas. E nós vamos usar a carta que Paulo escreveu para Romanos, porque a carta de Paulo aos Romanos é como se fosse uma estrada, e nessa estrada nós precisamos de parar em 4 lugares, e esses 4 lugares, na verdade, são 4 versículos chaves para a gente entender o que é salvação. Então, Romanos 1 e 16, Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Você vai ver que logo no capítulo 1, que é onde nós estamos, mas no versículo 1, Paulo, ele abrindo esta carta, ele vai dizer que esse Evangelho é o Evangelho de Deus. Significa que esse Evangelho não é o Evangelho de algum líder religioso, não é o Evangelho de Buda, não é o Evangelho de Allan Kardec, não é o Evangelho dos Mormons, mas ele diz aqui que é o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus é soberano, esse Evangelho de Deus é poderoso, esse Evangelho de Deus é a manifestação do poder de Deus para salvar todo aquele que crê nesse Evangelho. Eu e você só temos 2 condições diante de Deus, não há a terceira condição. Nós estamos numa condição ou em outra, ou nós estamos salvos, ou nós estamos perdidos. Diante de Deus, ou nós estamos no império das trevas, ou nós estamos no reino do Filho do seu amor. Diante de Deus, ou nós nos encontramos condenados sob a ira de Deus, ou nós estamos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, só existem essas 2 condições, e eu quero apresentar para vocês nessa manhã de uma maneira breve, sucinta, o Evangelho de Deus sobre 4 verdades absolutas. Se você quer receber salvação nessa manhã, se você quer que o Espírito Santo lhe converta, porque isso é uma obra exclusiva dele, se nessa manhã você quer ser salvo pelo poder desse Evangelho, a primeira verdade, ou a primeira parada nessa caminhada da salvação, está no capítulo 3, Romanos 3 e 23. Presta atenção, para você ser salvo pelo Evangelho, você precisa ser convencido dessa verdade que está aqui em Romanos 3 e 23. Vamos ler juntos? Pois todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Presta atenção. Para eu ser alcançado pelo Evangelho, para que eu seja transformado pelo poder do Evangelho, a primeira coisa que eu tenho que estar convicto é de que eu sou pecador.
O texto diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a primeira coisa, eu sou pecador. A minha natureza é pecaminosa. Eu preciso estar convencido disso. Os meus instintos são pecaminosos. Os meus desejos são pecaminosos. Eu sou um pecador. Mesmo que não seja por aquilo que eu faço constantemente, mas sou pecador pela minha essência. Sou pecador pela minha natureza. E nesta condição, você pode observar o versículo 19, ainda em Romanos 3, que Deus nos dá a sua lei. Deus nos dá os seus mandamentos, para que através do conhecimento desta lei, do conhecimento desses mandamentos, eu tenha a convicção de que eu sou um pecador. Para que serve a lei de Deus? Para apontar o meu pecado. Para que serve a lei de Deus? Para me lembrar o tempo todo que eu sou pecador. E você é um pecador. E porque somos pecadores, nós carecemos da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Quero lembrar você o que está escrito em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então veja, irmãos, você precisa estar convicto, você precisa estar convencido que você é pecador, que nós somos pecadores, e como pecadores, nós carecemos da glória de Deus. Segunda verdade está em Romanos 6, versículo 23, que diz o texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, eu sou pecador, nós somos pecadores. E qual é a recompensa? Qual é o pagamento? Qual é o salário que recebemos pelo fato de sermos pecadores? Diz o texto: o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós recebemos como pagamento da parte de Deus, como consequência do nosso pecado, a morte espiritual. A Bíblia mesmo diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, nós não temos nenhum contato com Deus. Nós não temos nenhum relacionamento espiritual com Deus. Porque o pecado nos matou espiritualmente. Espiritualmente nós estamos mortos. Espiritualmente nós estamos impotentes. Espiritualmente nós estamos inertes. E nós não podemos fazer absolutamente nada para mudar isso. Nós não temos forças em nós mesmos. Nós não temos o poder em nós mesmos para mudar a nossa condição de espiritualmente mortos. Nós morremos fisicamente. Nós morremos em nosso corpo aqui nessa terra. E os nossos dias, diz a Bíblia, estão contados. Nós aqui nesta vida temos um prazo de validade. Não vamos durar a vida toda aqui nesse mundo. Um dia próximo, bem próximo, e muito breve está esse dia, Deus irá nos chamar. Deus irá nos chamar. E o nosso corpo voltará para a terra, porque o nosso corpo veio do pó. E para o pó nós voltaremos. E o nosso espírito que veio de Deus voltará para Deus. E Deus vai nos dar um destino eterno. Mas o salário do pecado é a morte. E morte eterna, para sempre. Significa que se eu morrer fisicamente, sem ter ressuscitado espiritualmente, eu passarei para a segunda morte. Eu estarei eternamente longe de Deus. Eu estarei no estado de completa destruição
eterna. Foi isso que disse o texto. O salário do pecado é a morte. Mas nesse versículo ainda há uma adversativa, porque o versículo ainda diz: mas o dom gratuito. Ou seja, se o pecado paga, e paga mal, e nós não podemos fazer absolutamente nada para a nossa salvação, a salvação é um dom, a salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para nós. Ou seja, para todos aqueles que estão mortos, Deus pode presentear com a vida eterna. E a vida eterna, qual o conceito que você tem de vida eterna? Para muita gente, vida eterna é uma vida que nunca acaba. Mas vida eterna não é somente no sentido de durabilidade eterna. Vida eterna é muito mais do que isso. Vida eterna é ressurreição espiritual. Vida eterna significa você ter a vida de Deus. Vida eterna significa nascer de novo, nascer do Espírito, é você ser regenerado. E, consequentemente, você passa a ter comunhão com Deus. Consequentemente, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Consequentemente, escuta isso, todos os seus pecados são perdoados. Os pequenos, os maiores, os pecados simples e os mais graves, os pecados do passado, do presente e do futuro, todos os seus pecados são perdoados quando você tem comunhão com Deus, quando você é regenerado, quando você é salvo por Deus em Cristo Jesus. Todas as condenações que pesam sobre você são retiradas da sua vida, são expurgadas da sua vida, são lançadas no mar do esquecimento, e deles o Senhor não se lembra mais. Como vale a pena servir a Deus? Como vale a pena estar na presença de Deus e ter Jesus como Senhor da sua vida, único e exclusivo Senhor, porque quem tem Jesus não precisa de mais nada. Jesus é suficiente para nós. Como é importante isso! Meu desejo nessa manhã e a minha oração é que você absorva isso, que você creia nessa verdade gloriosa, porque ela é poder de Deus para transformar definitivamente a sua vida. Então, primeiro ponto, todos nós somos pecadores. Segundo ponto, o salário do pecado é a morte. Mas o terceiro ponto está em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, não quando nós éramos super-heróis, porque nunca fomos, nunca seremos, mas Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e nisso Ele prova o seu amor. Então veja, a grande mensagem do Evangelho, a essência do Evangelho, é o amor de Deus por nós. O auge do Evangelho não é o homem, não é a glória do homem, não são os feitos humanos, não é a eloquência de um pastor, de um pregador, de um líder religioso, seus dons, seus talentos, não. A grande mensagem do Evangelho é o amor de Deus por nós, mesmo sendo frágeis, fracos, falhos, pecadores. Ele nos ama com amor imensurável, eterno, incomparável. E veja, esse amor nós não merecemos, ele é imerecido. Diz Romanos 5:8, o próprio amor de Deus é um amor próprio, mas não o nosso próprio amor, mas é o próprio amor de Deus. Ou seja, se é próprio dele, nós não temos esse amor.
Se é próprio dele esse amor, nós não temos essa capacidade de amar como ele ama. O nosso amor é um amor circunstancial. O nosso amor é um amor condicional. Nós precisamos de condições para amar. Mas o amor de Deus não, o amor dele é incondicional. Ele nos ama. Ele ama você, ele ama a mim, ele nos ama na condição de pecadores. Ele ama você, mesmo você estando morto espiritualmente ainda. Ele ama. E a prova desse amor está em Romanos 5:8, porque ele diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero lembrar vocês de 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, muita atenção aqui, que o cerne do Evangelho é esse. A essência do Evangelho é essa. Então, para que haja salvação, para que haja remissão de pecados, é necessário derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Só teve um que foi capaz de derramar o seu sangue puro e inocente, para que os nossos pecados fossem remidos, perdoados, fôssemos libertos e salvos. E esse um foi Jesus, o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Não há como chegar a Deus se não for através de Cristo Jesus. Ele é a porta do céu. Ele é a escada que liga a terra a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão através do Filho, Cristo Jesus. Não há substituto para ele. Ele é suficiente para nos salvar e para nos levar à presença de Deus. Jesus Cristo perfeito, ele assume as nossas imperfeições. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. O peso do nosso pecado foi lançado na cruz, sobre Jesus. Ou seja, ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção. A ira de Deus que deveria ser despejada sobre nós, esta justa ira de Deus, Jesus recebeu em si mesmo, morrendo por nós. Nós éramos para ter morrido naquela cruz, porque o salário do pecado é a morte. Nós pecamos, destituídos fomos da glória de Deus, mas Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu substitutivamente, morreu expiatoriamente, ele morreu propiciatoriamente para aplacar a ira de Deus que estava sobre nós. Ou seja, ele assumiu a nossa culpa, ele assumiu os nossos pecados de maneira tão maravilhosa, de tal maneira que somente através de Jesus, que pagou o preço por nós, é que nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Somente através de Jesus, porque morreu substitutivamente, é que nós podemos ter a salvação eterna da nossa vida. Então é nele, é em Jesus Cristo, é na justiça dele. Não é na minha própria justiça, é na justiça de Cristo Jesus que nós somos salvos. E o texto de Romanos capítulo 5, versículo 21, é maravilhoso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. A coisa mais linda do Evangelho, irmãos, é que além de expiar a nossa culpa, além de sofrer o nosso castigo, Ele ainda deposita na minha conta, na sua conta, a justiça de Cristo Jesus. Ele não apenas te livra de uma dívida eterna, como além de te livrar da dívida, ainda acredita na sua conta um valor imensurável, incontável, a justiça de Cristo Jesus em nós, nos fazendo ser aceitos diante de Deus, nos achegar na presença de Deus, de tal maneira que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, definitivamente, porque o sacrifício de Jesus foi eterno. Todos os seus pecados, do passado, do presente, do futuro, estão debaixo da justiça de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele não olha mais o seu pecado, porque você está em Cristo. Ele olha agora o sangue de Jesus cobrindo você, justificando você, tornando-te aceito diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O quarto e último ponto está em Romanos capítulo 10. Eu sou pecador, você é pecador, e como pagamento por aquilo que nós somos, por aquilo que fazemos, nós recebemos o castigo da morte. Mas Deus prova o seu amor por nós, enviando Jesus para pagar o preço da nossa redenção. E não apenas de pagar o nosso preço, mas depositar na nossa conta a justiça de Cristo Jesus. Mas em quarto e último lugar, Romanos 10, versículo 9 e 10. Vamos ler juntos? Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o último ponto nessa caminhada da salvação, nós paramos em 3 pontos, 3 versículos. E o último ponto é a rendição. Essa rendição se dá internamente. Veja, diz o texto, em teu coração você precisa crer. Em teu coração, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres. Mas crê em quê? Na obra que Jesus fez por você. Crê que Ele morreu no seu lugar. Crê que Ele ressuscitou para lhe dar a justiça dEle, e isso é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de outro Deus, de ídolos, se curvar a nada, ninguém. Você só precisa de Jesus, porque Ele é exclusivo, absoluto, suficiente. A causa da ressurreição de Jesus é a nossa justificação. Ele ressuscitou para nos justificar. Não havia outro motivo, não havia outra razão. Justificar-nos significa nos tornar aceitos diante de Deus, porque o pecado nos separou. O sangue de Jesus nos reconciliou, nos trouxe de volta para Deus. Então, a causa da ressurreição de Jesus é a nossa justificação. É para Deus olhar para mim, é para Deus olhar para você e dizer: não há mais condenação contra você.
porque agora eu vejo o sangue do meu filho te cobrindo, te trazendo à minha presença, definitivamente, para sempre. Você precisa crer nesse poder. Você precisa crer na eficácia do sangue de Jesus. Você precisa crer na obra que Jesus realizou por você. Você precisa crer que Jesus morreu no seu lugar, que Jesus ressuscitou para que você fosse justificado. Você precisa crer com o seu coração, mas também, diz o texto, você precisa confessar com a tua boca. Sem essa de que, o que importa é aqui, o que importa é aquilo que eu penso. Importa sim, mas você também precisa confessar com a tua boca. A confissão é importante demais. Por quê? Porque a confissão vai revelar aquilo que está no teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E se você está cheio de Jesus, da presença dele, se você está cheio do amor de Cristo Jesus, se você está cheio do perdão de Jesus, se você está cheio e convicto do que ele realizou por você, você confessa, você declara, você proclama. E quando você for à primeira carta de Pedro 3:18, você vai encontrar ali a síntese, o resumo do Evangelho está em Pedro 3:18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aleluia! Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Ele pagou o preço da nossa redenção. O justo, diz Pedro, morrendo pelos injustos. E ele fez isso uma única vez. Não haverá outra vez. Não haverá outra oportunidade. Não haverá uma terceira vinda. Ele fez isso uma única vez. E por que ele fez isso? Para que ele fez? Para nos conduzir, para nos levar à presença de Deus, vivos espiritualmente. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Só Jesus pode te conduzir ao céu. Só Jesus pode te conduzir à presença de Deus. Só Jesus pode salvar a sua alma, a sua vida. E não existe outro além dele. É ele quem nos conduz à presença de Deus. É ele que nos leva à presença de Deus salvos, diz o texto. Por quê? É tão difícil de você crer nisso. Talvez você tenha ouvido isso algumas vezes, mas por que essas verdades tão gloriosas, tão magníficas, encontram tantas vezes dificuldades para serem fundamentadas, sedimentadas no seu coração? Por favor, vamos a João 3:36. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está sendo proposto a você a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. E não existe vida, tampouco vida eterna, se não for através de Cristo Jesus. Então presta atenção nessa estrada do Evangelho que nos conduz à salvação. Existem 4 paradas, 4 pit stop, 4 pontos. A primeira: todos nós somos o quê? Pecadores. Segundo ponto:
O salário que eu recebo por ser pecador é a morte. Terceiro ponto, é que mesmo eu sendo pecador, Deus me amou primeiro, e Deus me ama, e porque Ele me ama tanto, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, para que através do sacrifício de Cristo Jesus, um sacrifício único, um sacrifício perfeito, um sacrifício irrepetível, um sacrifício eficaz, ao ressuscitar, Ele ressuscita para a nossa justificação. E o quarto ponto e último, é que você precisa crer no seu coração, e você precisa confessar com a tua boca essas verdades que você creu. Entender, como diz o texto, que se com o teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou por você, aí você tem a vida eterna. João 3,36, que nós lemos, ele coloca aqui, se você crê, você tem a vida eterna. Mas se você se mantiver rebelde, afastado, indiferente ao Evangelho, a ira de Deus permanece sobre você, porque aí então você é filho da ira, você continua no império das trevas. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa agradabilíssima, mas isso não é suficiente para você entrar no céu. Você pode ser uma pessoa tão caridosa, que ajuda muitas pessoas, incapaz de matar uma mosca, mas isso não é suficiente para você entrar no céu. Nós não entramos no céu pelos nossos méritos próprios. A nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Nós nascemos em pecado. A essência do pecado está em nós, querendo ou não. Você precisa de Jesus. Sem Jesus você está perdido. Enquanto você permanecer afastado de Deus, indiferente a essas verdades, você permanece filho da ira. Você está debaixo da ira de Deus. Você continua no império das trevas. Você continua sendo dominado pela carne, pelo mundo, pelo diabo. Mesmo que você não queira, mesmo que você bata o pé e diga que isso não procede. Nós não controlamos isso. Isso acontece naturalmente na vida de todo aquele que está afastado da graça de Deus. No império das trevas, o espírito que opera sobre os filhos da ira, sobre os filhos da desobediência, é justamente Satanás agindo na sua vida, tentando destruir a sua vida, destruir todas as esferas da sua vida. Então creia no dia de hoje, creia nessas verdades gloriosas, creia, se renda, não adie mais este privilégio, esta oportunidade que lhe está sendo concedido de andar honestamente na presença de Deus. Se prostre às verdades desse Evangelho, porque nós não temos justiça nenhuma em nós mesmos. Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, a tua casa. Minha oração é que a salvação entre hoje na sua vida e no seu lar, e que o Senhor resgate você através de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, a nossa vida está em tuas mãos, Senhor. Olha para nós aqui nesse momento, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso lar.
Essa é a verdade mais importante de toda a teologia. Essa é a verdade mais importante de toda a religião. Que verdade é essa? De que há um só Deus, de que há apenas um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador se chama Jesus Cristo, o homem que pagou o preço da nossa redenção, que ressuscitou, que ressurgiu para a nossa justificação. E Ele hoje está intercedendo por nós, na Tua presença, Deus, assentado à Tua destra. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso profeta. Deus repreende toda a cegueira que o diabo está fazendo na mente das pessoas, e que essas pessoas possam crer nessas verdades gloriosas do Evangelho. Que o poder do Evangelho seja derramado no dia de hoje, Pai. O poder do Teu Santo Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, do seu próprio pecado, da justiça que há no sangue do Seu Filho Jesus Cristo e do juízo eterno. Faz isso, Senhor. Glorifica o Teu nome em nós. Cumpra a Tua vontade soberana nas nossas vidas. Nós oramos humildemente e por amor do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e incondicional de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.